Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Voz da Caridade Não Há Salvação. É com muita alegria, com muito orgulho que hoje eu apresento o nosso palestrante, o meu irmão João Câmara. Ele terá hoje como tema da palestra o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes do João dar a palestra, o nosso amigo Gustavo, como de costume, para harmonizar o nosso ambiente, cantará o hino da casa e o Pai Nosso. Graças a Deus que a sã doutrina que nessa casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante, em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, com vocês agora, João. Bem, boa noite a todos. Como minha irmã já me apresentou, meu nome é João, né? Estou muito feliz aqui na casa, vi e estou vendo amigos, né, aqui. Meu companheiro aqui, que acabou de cantar,
trabalhamos junto no Correio. Isso já tem um bom tempo, né? É um bom tempo. E é uma felicidade muito grande. Quero agradecer ao presidente da casa também, pelo convite, né, de me permitir estar aqui com todos vocês. E que nessa noite de hoje, as minhas palavras não vão ser tão importantes que vocês as ouçam, mas que durante o momento e durante as minhas falas, procure sentir os amigos espirituais desta casa lhe tocando o coração. Esse sim vai ser a essência da palestra, não as minhas palavras. Mas cada amigo espiritual desta casa, tenho certeza que neste momento está junto de vocês, lhe auxiliando, lhe intuindo e fazendo vós todos compreenderem o significado de cada reencarnação e desta reencarnação na qual todos nós estamos aqui hoje presentes. Portanto, como já foi apresentado, o título, o capítulo é o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho para que possamos refletir. O item escolhido é o item 25, necessidade da encarnação. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, o desígnio cujo execução de Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então vejam, o Evangelho começa com uma pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E a resposta: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária. Mas por que ela se torna necessária? Muito bem, porque é um processo de aprendizado. Não é castigo, não é punição, é necessária para que possamos evoluir. Como que eu posso evoluir? Quando eu tenho as dificuldades na vida, como nós costumamos dizer, vemos como dificuldade e não como um momento de aprendizado, e daí o sofrimento. Quando vemos como sendo um processo evolutivo, o que eu faço? Vou olhar para dentro de mim mesmo e buscar algo que seja mais valoroso que eu possa ter para lidar com aquela situação. Quando eu olho como sendo um castigo ou como sendo uma punição, eu vou olhar como sendo então é minha culpa, é o meu sofrer, é o meu pesar, e a vida se torna um pesar. Não é isso que o Cristo nos quer de nós: sofrimento, dor, de forma alguma. Ele quer que nós possamos evoluir para amanhã passarmos a fazer parte do mundo feliz. Não quer, e nenhum pai quer que seu filho sofra. Todos os pais amam seus filhos para o processo evolutivo, para vê-lo crescer, se desenvolver. Da mesma forma é o Cristo para conosco. Porém, nós nos apegamos apenas à dor. E aí se torna um pesar. Portanto,
seja na matéria física ou fora dela, né, o espírito está sempre em processo de evolução. Mesmo os espíritos venerando. E aqui eu trago uma reflexão do filme Nosso Lar 2, onde Aniceto está angustiado com a missão da Terra daqueles que ele tinha a responsabilidade de auxiliar e desenvolver uma missão dentro de um centro espírita. E ele vai buscar desabafar, conversar com a ministra. E na conversa, é o que ela diz: não tenha tantas aflições. O que tem que ser feito e o que deve ser feito, assim será feito. Esse, por suas vezes, também terão outras oportunidades, outros momentos de compartilhar a alegria de participar da obra do Senhor. Se nesse momento ainda não se sentem preparados, não vamos julgá-los, não vamos condená-los, mas vamos acolhê-lo novamente aqui em nosso lar. Não foram com essas palavras ditas, porém essa é a reflexão que temos que ter. Essa é a reflexão que temos que ter. Logo, não devemos julgar, não devemos condenar, mas também sermos aqueles preparados para a obra do Senhor. Aniceto compreende as palavras e assim o faz. Portanto, é esse momento que muitas vezes ficamos aflitos na terra, nossas aflições, devemos valorizar muito esses momentos. Porque aquela conversa com Aniceto, ele está aflito, mas também aprende. Se eu fico aflito, como eu posso ajudar o outro? Com a minha aflição? Não. Mas se eu tenho a preocupação de auxiliar alguém, então vou fazer isso. Eu vou ajudar. Eu vou amparar. Então percebe que essa reencarnação não é para sofrer, é para aprender. Mas a passagem dos espíritos na matéria física se faz necessária, como já dissemos, para esse aprendizado, para o expurgo de mazelas que ainda pulsam dentro de nós, como a ira, como o egoísmo, né? O que é importante a gente entender? No mundo espiritual, quando vamos e estamos numa colônia, aprendemos muito. Aprendemos muito. E aí reencarnamos. E aí quando reencarnamos, a gente fala que esquece tudo. Mas será que nós esquecemos tudo mesmo? Ou nós valorizamos aquilo que é de ruim? Nós não esquecemos. A questão é: o que eu estou valorizando nesta minha encarnação? Eu estou valorizando o homem velho, aquele que já em outras reencarnações cometeu suas falhas? Portanto, se foi o egoísmo, se foi a avareza, se foi as paixões materiais que me fizeram ter a queda, será que não é isso que eu estou valorizando novamente? Portanto, se eu estou valorizando novamente isso, eu não vou lembrar que fui criado pelo amor do Cristo. Se eu fui criado pelo amor, o que pulsa dentro do meu espírito? O amor. Se pulsa o amor, por que eu valorizo o egoísmo? Por que eu valorizo as minhas mazelas?
Por que eu me permito sofrer? Portanto, quando o Evangelho diz: ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo, é isso. É se enxergar que todos nós fomos criados pelo amor. E aí você nasce de novo. Até então, de uma reencarnação para outra, eu continuo valorizando o egoísmo, as aflições. Como eu estou vivendo? Pesado, cansado, amargurado, triste. Eu estou vivo? Não. Faço uso de uma matéria física, mas isso não significa que eu estou vivo. Porque eu estou amargurado, triste, decepcionado, desiludido. Eu estou vivo? Não estou vivo. Pulsa algo dentro de mim, de alegria, de amor? Não pulsa. Estou vivo? Não estou vivo. Mas aquele que vive dentro da compaixão, como o nosso irmão cantou, a oração de São Francisco, esse sim pulsa a vida dentro dele. Por que pulsa a vida dentro dele? Porque nós somos espíritos, não somos matéria. E esse espírito de alegria do irmão Sol, do irmão Lua, essa alegria do espírito do Francisco é que faz ele viver. Significa que ele não teve também as suas tristezas? Sim. As suas desilusões? Sim. Mas eles não a deixou ser maior do que a sua compaixão, do que a sua fraternidade e do que o seu amor por todos, pela natureza, pelo homem, por tudo que é a criação de Deus. Portanto, ele irá conhecer o reino de Deus. Por fazer a caridade? Não é essa a questão. Quem faz caridade? Quem tem dentro de si o amor. Percebe que não é fazer caridade, mas você que faz a caridade, e se assim a faz com amor, é pelo amor, não é caridade. Apenas a caridade vai se tornar um instrumento do seu ato. Antes desse ato, caridade, já estava em teu espírito a fraternidade, a compaixão, a misericórdia, a benevolência. A caridade é apenas um ato em si. E nós achamos que é a caridade que vai nos salvar. Porque muitos podem falar que fazem a caridade, mas está distante do reino de Deus. Como eu disse, não cabe julgamento, há uma reflexão. Portanto, no mundo espiritual, aprendemos a amar o nosso próximo, ao nosso irmão. Já a matéria física, encarnados, vamos colocar em prática o aprendizado. Então, temos o aprendizado no mundo espiritual. Encarnamos, trazemos conosco, além do aprendizado, mas também, como já dissemos, trazemos as heranças de vidas passadas, que durante o meu processo reencarnatório na Terra, terei que vivenciar o expurgo de mazelas com o aprendizado adquirido. Então vamos pensar assim. Eu tenho que expurgar algo do meu espírito, digamos, velho, da reencarnação
passadas. Como que eu vou expurgar isso? Vivendo, digamos assim, determinadas dificuldades na vida, que durante aquele processo, ao se me debater com aquilo, eu vou ter que aprender a lidar com aquilo. Sem ira, sem revolta, sem ambição. Será fácil? De forma alguma. Mas será um trajeto que eu terei que expurgar do meu espírito. Tenho um aprendizado adquirido, e aí o filme Nosso Lar 2 novamente traz muito isso, das dificuldades que alguns ali vão enfrentar. Uns não conseguem, outros conseguem. E olha que eles tinham o aprendizado, o conhecimento. Então, quando passarmos por um momento de dificuldade, vamos valorizar a essência que temos dentro de nós, que é o amor. Ah, João, isso é muito difícil. Sem dúvida. Por isso que estamos no mundo de expiação e prova. Mas vejam que estamos no mundo de expiação e prova e não no mundo primitivo. Já evoluímos. Por que não valorizamos isso? Por que sempre a gente fala, nossa, o mundo de expiação e prova, que tortura? Esquecemos que já passamos por um mundo primitivo. Portanto, já somos evoluídos. Percebe que, como sempre, a gente busca o negativo. Sempre querendo estar em vibrações mais densas, mais difíceis. Lembre-se que num dia já fomos e vivemos em mundos primitivos. Hoje, nesse momento, mundo de expiação e prova. Amanhã, regeneração. Se assim, começarmos a compreender que somos essência do amor pela criação divina. E assim, devemos começar a pensar, para quando chegar a hora do expurgo, ser suave. O próprio Cristo já disse isso. Mas não compreendemos. Podemos ler, mas não compreendemos. Bem, eu trago a questão 132 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Então, na questão 132, Kardec pergunta aos nossos amigos venerandos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha que bonito. E continuam os mentores: para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha como isso é bonito. Então vejam, qual o objetivo da encarnação? Dá-lhes, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Os mentores não colocam para sofrer. Nós, muitas vezes, que achamos isso. Mas para Deus, é evolução. Ele quer que todos nós possamos fazer parte do mundo feliz.
E continua a resposta. Para uns, inspiração. Para outros, missão. Bem, eu posso pensar que eu vou ter uma encarnação só de expiação. Mas, naquele meio que eu vivo, que eu convivo, por que eu não posso também, quando alguém procura algo a ser dito, eu não posso fazer no momento da minha vida aquilo uma missão? Por que eu sempre tenho que pensar que é expiação? Por que eu não aproveito aquele momento que alguém quer apenas ser ouvido, eu não posso ouvir? Porque sempre eu posso pensar, e quero pensar, que eu estou no mundo de expiação e prova. Embora assim esteja. Mas vejam que a resposta também coloca missão. Eu posso fazer daquele momento da minha vida uma missão. Ah, João, então eu vou começar a dar conselhos para pessoas? Não, ninguém está falando isso. Eu estou falando para você auxiliar o outro a refletir na sua própria vida, porque a vida é dele, não é sua. Qualquer conselho que você der é da tua vibração para com uma outra vibração que não corresponde para com a tua vida. Isso é importante a gente pensar. Não é uma questão de você, missão não é conselho. É você auxiliar o outro a se perceber na própria vida. Porque é aquela vibração que pertence a ele, que se ele, naquele momento, refletir sobre a sua vida, que ele irá progredir. Por que não dar o conselho? Para que ele não fique dependente de você. Os mentores podem nos intuir, mas eles nunca falam o que fazer. Emmanuel, no filme do Chico, né, tem uma passagem muito bonita, né, que é aquele momento que o Chico está no pinga-fogo e de repente vem a carta, né, está o diretor lá de som, né, de câmera, que é no caso é o Tony Ramos que faz o papel, né, está dirigindo a câmera 1, câmera 2, aquela coisa, enfim, e o filho foi baleado acidentalmente por outro adolescente, e o Tony Ramos ali representando um papel, né, revoltado, que quer que, né, o outro jovem seja condenado, vá para a prisão, aquela história toda. Não sei se todos assistiram o filme, enfim. Aí o filho vem para deixar uma carta para o pai e escreve. Terminado o pinga-fogo, Chico está com a carta na mão, né? Emmanuel aparece e Chico pergunta: e agora o que eu faço? Emmanuel responde o que para ele? Eu não sei, quem sabe. Não foi com essas palavras, mas tipo assim, olha, a decisão é sua, não minha. Foi você que recebeu a carta, não fui eu. E, obviamente, Chico entrega a carta para o pai, né? Então é isso. Não é uma questão de aconselhar, mas é a oportunidade da minha vida de eu tornar, além de expiação e prova, também uma missão para comigo mesmo. Por que não fazemos isso? Porque muitas vezes estamos tão atropelados em pensamento com outras coisas, que já está na nossa mente que aqui é um mundo de expiação e prova. Eu não tenho nenhuma missão, porque a missão é de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Francisco de Assis,
eu não tenho missão. Bezerra de Menezes, mas eu não tenho missão. Você não tem porque você não procurou, porque você não quis. A oportunidade foi lhe dada naquele momento que alguém te procurou. Mas você está tão embutido na tua mente que é um mundo de expiação e prova e vou sofrer, que esquece que você também pode ser uma obra da criação divina, que foi criado pelo amor, e assim sendo a essência, pode também transformar o outro em luz. Mas, se você não se permite que essa luz esteja em você, como fazer? Continuando a resposta, mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ele não está falando que vai ser fácil. Você vai sofrer, porque você também tem que expurgar. Então, não vai ser fácil. Quando olhamos para os missionários, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Francisco Xavier, Francisco de Assis, não tiveram vidas fáceis. Tiveram vida fácil? Não. Chico Xavier, a saúde daquele jeito. Problema na visão, angina e tantas outras coisas. Mas o que nos faz ter Chico Xavier dentro do nosso coração? Os 400 e pouco livros que ele escreveu? Não são os 400 livros. Era o amor que ele tinha para com o Evangelho. Era a humildade pela qual ele se colocava diante do Evangelho. É isso. Então, quando o capítulo diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é deixar esse homem velho se diluir na própria luz que vamos criando dentro de nós. Ela já está aqui. Só que há uma coraça de egoísmo, de uma prepotência que não permite que essa luz se expanda. Ah, mas eu sofro tanto. Chico Xavier sofreu muito. Mas também deixou um grande legado para nós. O seu final, o final da sua vida, num quarto de hospital, já no processo que todos nós achamos que ele já ia desencarnar naquele momento, uma luz, um facho de luz entra em seu quarto e a Globo transmite para todo mundo. Por que nós não podemos também nos permitir que esse facho de luz nos toque? Porque talvez ainda não acreditamos em nós mesmos. Não acreditamos. Achamos que sempre a missão é do outro. A mim, o sofrimento, o expurgo. Quando eu chego aqui na casa e vejo meus amigos, e revejo outros tantos amigos, que hoje eu estava no trabalho, o carinho, a atenção, o conforto de ser recebido por vocês. Naquele momento vocês estão pensando que é a missão de vocês? Não. Naquele momento vocês estão apenas doando amor. Felicidade de ver o amigo,
felicidade de receber o amigo nessa casa, de mostrar a casa que vocês, pertence a vocês. Fazer com que eu também me sinta à vontade na casa, que eu possa também sentir a vibração da casa. É a mesma coisa lá fora. É só isso que vocês vão fazer. É a mesma coisa. Esse conforto, esse carinho, talvez essa seja a missão de vocês. Só isso. Mas aí a gente esquece, porque a vida é turbulenta, porque a vida é isso, porque a vida é aquilo. A vida é a vida. As escolhas são nossas. A vida é a vida. Só isso. A vida é a vida. O que vai fazer a vida se tornar o aconchego, como foi recebido na casa, é a vibração que vocês propuseram naquele momento. Naquele momento que vocês me recebem, vocês estão pensando em alguma outra coisa, senão o afeto, o carinho, o amor? Então, nesse momento, vocês nascem de novo. Porque o homem velho, aquele espírito de vidas anteriores, não existe mais. Vocês nascem de novo. Nascem na alegria. Nascem na essência do amor. Continuando, nisso é que está, no caso, a expiação, no caso das dificuldades. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Olha que bonito que é isso. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca a obra da criação. Quando eu sou recebido dentro desse amor, desse carinho, desse afeto, não é a obra da criação? Qual que é a obra da criação? Como eu fui criado? Não foi pelo amor? Portanto, naquele momento, é a obra da criação tocando em cada um, da forma como eu fui acolhido. Percebe que numa única resposta, toda a nossa vida, e continua, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. No nosso caso, é essa matéria física, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Qual é a ordem de Deus? Amar uns aos outros. Essa é a ordem de Deus, não tem outra. É o amor. Amará teu Deus, sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Essa é a ordem. Portanto, quando sou recebido na casa com esse amor, vocês não estão cumprindo uma ordem de Deus? Estão cumprindo. Percebem que tudo isso é a essência da vida. É isso. É isso que tem que fazer parte da nossa vida. O expurgo também faz parte da minha vida. E assim deve ser, como traz a questão. Mas o mais importante que eu devo valorizar em tudo isso é ser um instrumento da obra divina, como a própria canção de Francisco de Assis. Ser um instrumento e não valorizar
as coisas difíceis da vida. Quando encarnado, temos uma visão muito deturpada, quase que ofuscada, para com o aprendizado daquilo que nós tivemos no mundo espiritual. As interpretações, dos nossos vizinhos da vida, nos foi confiada por Deus como estar na família que estamos. Talvez ali esteja a minha missão. Ao mesmo tempo expurgo, ao mesmo tempo missão. Vai depender de como eu olhar para tudo isso. Meu trabalho, expurgo, missão, vai depender de como eu olhar. Estar nesse trabalho, vemos uma forma distorcida, porque as mazelas que por hora estariam sendo expurgadas durante o trajeto dessa experiência, no qual assumimos o compromisso com Deus, um aprendizado adquirido no mundo espiritual, vemos uma outra ótica, que aí muitas vezes entra o orgulho, entra a vaidade, que nos deturpa essa visão, uma miopia, o que nos leva a acreditar que ter nos traz essa felicidade. Portanto, a questão não é o ter, mas o quanto e como eu desprendo da minha energia para esse ter. A questão aqui não é também ter ou deixar de ter ou coisa desse tipo, mas é o quanto eu gasto de uma determinada energia que a mim foi confiada para ter aquilo. Então vejam, quando nós somos espíritos, nós somos pura energia. Fazendo uso dessa matéria, eu não deixo de ter essa energia. Portanto, quando eu vou fazer uma prece para alguém, para que essa pessoa possa ter, seja assim permitido, a cura da sua matéria, eu vou desprender de uma energia que está no meu espírito. Ela não está na matéria física, ela está no meu espírito. É isso. Se eu vou pegar essa energia que a mim foi confiada para despreender, para auxiliar o outro e canalizá-la para ter posses, é aí que está a questão. Portanto, se eu tenho dentro do meu trabalho recursos que me possibilitem ter algo, e aí tudo isso foi dentro do meu próprio trabalho, dentro da energia que eu deveria ter desempenhado naquele trabalho, e assim eu fiz, é uma coisa. Mas desprender de uma energia divina que a mim foi confiado, então aí que está a questão. É isso que precisamos aprender a viver dentro de nós. O fato de eu desprender dessa energia naquele momento da prece não significa vai apagar o que eu fiz no passado. Isso significa que eu estou agora aprendendo a lidar com uma energia que a mim foi confiado ao bem do próximo. Voltando na questão, no final da questão, quando coloca,
a fim de cumprir, né, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, é isso. Foi confiado em cada um de nós uma energia que eu, trabalhando bem essa energia, eu posso mover montanhas. Mas isso me parece tão distante, porque isso pertence só a Deus ou ao Cristo? Não. Pertence a todos nós. É uma questão de ter fé. É uma questão de expandir essa energia. Mas, como já dissemos, aonde que eu vou ficar? Num mundo de expiação e prova, de sofrimento. Eu posso até rezar, fazer minhas orações, mas naquele momento eu vou lembrar de tanta coisa, mesmo no momento que eu deveria estar em meditação, em reflexão, para auxiliar o próximo. Como que eu vou nascer de novo se eu continuo ainda vivendo os velhos hábitos do homem velho? Não vou nascer de novo. Vou ter uma reencarnação atrás de outra reencarnação e continuarei sendo o mesmo espírito. Quando que eu vou nascer, então? Quando eu amar o próximo. Vamos imaginarmos que nesse momento vamos pensar em alguém e nos transcender em luz para essa pessoa. Poderíamos dizer assim: Senhor, que a paz que me toca nesse instante, que essa paz a mim confiada e a mim construída por todos os momentos de dificuldades pelas quais eu passei, nesse momento, ofereço àqueles que estão aflitos, em desespero, em amargura. Por esses momentos também já os vivi, mas aprendi com o teu amor a superá-los. Aprendi com o teu amor a amar o meu irmão. Senhor, que nesse momento, que esse pensamento possa tocar aquele que nos seus momentos de sono, que se possa encontrar em perturbação, seja permitido estar junto dele, ao seu lado da cama, para junto dele ir aonde estiver, mesmo que sejam sonos umbralinas difíceis, mas que eu possa ampará-lo, posso trazê-lo em paz na tua matéria física. E ao recordar dos seus sonhos, também recorde do amor que sentiu de alguém que o socorreu. Mas para isso, tenho que amar. Mas para isso, também tive que passar por dificuldades para compreender o sofrimento do outro. Como auxiliar alguém se não vivenciei na minha própria pele tal sofrimento, para poder compreender o que ele sente? Na vida cotidiana, quando alguém vai conversar com alguém fala: "Ih, mas já passei por tanta coisa difícil, isso que você está passando é fichinha. Você não sabe o que eu passei." E começa a falar. Como é que ele vai se dispor a auxiliar alguém se ele tem o egoísmo dentro dele? Não consegue nem ouvir a aflição do outro. Não tem a humildade. Não tem a compaixão. Não tem a misericórdia. Mas tem a arrogância, o egoísmo,
a prepotência de falar: isso é fichinha, você não sabe o que eu passei. Isso está no nosso cotidiano. E aí, nesse momento, quando ele começa a falar: eu vou contar a minha história, o que vai aparecer para ele? Mundo de expiação e prova, dor e sofrimento. Mas aquele que fala: olha, eu também passei por situações difíceis, eu compreendo o que você está passando. Eu compreendo o que você está passando, faz uma deixa para o outro continuar falando do seu sofrimento. Você está no mundo de expiação e prova, está fazendo o seu expurgo, porque naquele momento a humildade lhe tocou o coração em permitir que o outro lhe conte a história dele. Você está sendo humilde, está tendo compaixão. Você não deixou de viver o mundo de expiação e prova, mas fez daquele momento na sua vida um momento de missão. Portanto, você nasceu de novo. Não é um nascer de novo da reencarnação, não é nascer de novo encarnar, mas é esse momento que você proporcionou ao outro a humildade, a compaixão, a misericórdia. É nesse momento que você nasceu de novo. Deixou o homem velho de tantas reencarnações vividas e passou nesse momento de segundos nascer de novo. Não é uma questão de matéria física, de nascer e ter uma matéria física. É espiritual, é essência, é amor, é compaixão. Mas aquele que diz: você não sabe o que eu já sofri, continua morto na própria vida. Portanto, com essas palavras, vou agradecendo mais uma vez a casa por esse momento bendito da oportunidade de trazer essa reflexão dessa passagem do Evangelho. Muito obrigado a todos.